Graça e paz, meus amados. Eu sou José Alves Rocha, do canal Vivendo as Profecias. A igreja é livre. Esse ministério é livre, sem teto, sem parede. É um ministério aqui perante pelo mundo. Eclésia. A palavra igreja é eclésia, quer dizer chamado para fora. Expandir. Não ficar dentro de quatro paredes. Aqueles que querem se enturmar comigo, breve eu vou fazer umas lives, tá? Com a gente, com o meu povo, a meu ministério vivendo as profecias, falando da igreja viva, de um Deus vivo, da graça, a qual as igrejas não pregam. Quem quiser participar comigo, eu vou até pensar nisso logo, para que a gente leve um verdadeiro evangelho. Não um evangelho de lei, de ordenança, de mandamento, de condenação, mas o evangelho de graça, predestinado, eleito, salvo em Cristo, escolhidos, sem morte. O ministério de vida, não de condenação. Amém, irmão? Vou orar aqui um pouco para que Deus abençoe esta palavra. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu coloco na Tua presença. Para que eu venha, Pai, trazer mais um vídeo. Esse é o quarto vídeo, Pai, falando desse mesmo respeito. Esse vídeo, Pai, é falando. O evangelho que as igrejas pregam, ele aniquila o verdadeiro evangelho de Cristo. Contradiz com o verdadeiro evangelho de Cristo. Então o objetivo, meu Deus, é despertar povos desses últimos dias para que venha pregar uma verdadeira graça e tirar o povo da escravidão, das ordenanças e das leis. Senhor, acende a luz que está dentro de mim, o teu Espírito, e envia a tua glória a mim, para que eu venha falar não da carne, mas aquilo que tu tem para ensinar o teu povo, Pai. Não aquilo que eles querem, mas aquilo que tu quer. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o teu Espírito tem para cada um deles hoje. Já te agradeço desde já. Amém. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês o seguinte. Não sou um pregador. Eu não sou pregador. Vocês que assistem meus vídeos, vocês sabem que eu não sou pregador. Eu simplesmente ensino aquilo que eu aprendi lendo. Eu sou um professor. Não constituído pelo Estado e nem por homem. Mas aquilo que Deus me ensinou para que eu espalhe. Não que fique comigo que eu aprendi, mas para que eu mande para aqueles que querem. Entendeu, meus amados? Então, eu sou um cara que faço pesquisa, que eu leio. Eu vou mostrar aqui algum livro, eu tenho um evangelho aqui de João separado, só os evangelhos aqui, tá? Você sabe que os evangelhos tem muita palavra repetida de um evangelho no outro evangelho, aqui não é repetida. Aqui eu separo o que é para as ovelhas perdidas da casa de Israel e falo um pouquinho de Paulo, que é dos gentios. Tá bom, irmãos? Eu tenho aqui um ancorão, que eu também pesquiso esse ancorão. Eu não tenho só um. Esse aqui é um ancorão que ele é em francês e português. É português e francês, coisa assim. Espanhol. Espanhol. E tem a fase traduzida para português, que eu não entendo muito. Algumas coisas eu entendo, tá? Eu procuro saber para não falar aquilo que eu não queira falar. Eu tenho aqui um livrinho, que esse aqui é gostosinho, é pequenininho, tá vendo? Bem fininho, mas aqui é uma benção, cara. Você pergunta e o ancorão responde para tirar dúvidas sobre Trindade, tá? Tem uma Bíblia apologética, que fala sobre seita, tá? Tem muita coisa aqui também errada, mas tem muita coisa que se aproveita, tá? Tem muita coisa que aceita, combate a seita. Tá? Aceita, combate a seita. Entendeu o que eu estou falando? Eu tenho mais um nobre ancorão. Esse é traduzido, tá? Traduzido, tudo bonitinho, com a resposta de rodapé aqui, tá? Esse é bom.
É bom você ler. Você não vai falar da lei dos judeus se você não entender, você não leu, tá? Então, uma Bíblia Jerusalém, tá ouvindo aqui? Jerusalém, a melhor tradução que chega mais perto do original, tá? Tem muita falha aqui nas outras Bíblias, Almeida corrigida, você pega, você tira por ela aqui. Tem muita coisa a respeito mesmo da Trindade, que você vai ver lá. Do batismo, tá? Que nela tá errado, aqui tá certo, que corrige. Fala, esse versículo é adulterado. Na original não existe. Aí você vai nela, não tem, não existe. Como tem, tá lá embaixo para você entender. Porque tem muita gente que vem lhe tirar um monte de tema, bater contra você, contestar contra você, temar que você está errado naquilo, sem ele saber o que ele está falando. Entendeu? Sem ele saber o que ele está falando. Sobre essas coisas que a gente está aqui para poder falar. Tem aqui o Islã, o islamismo, tá? Eu também gosto de ler sobre o islamismo, uma hora eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tudo seita, tá? Tem uma outra Bíblia aqui, que é a Bíblia Viva Corrigida, que essa é boa, tá? Ela também tem rodapé aqui, que fala também a verdade, tira muitas dúvidas da gente, tá? Não é essa Bíblia que você lê e não tira dúvida. As minhas pesquisas, tem aqui um monte de livro, tá? Deu tiro, pesquisa, não é tudo um livro só não, pode ver que é tudo diferente um do outro. Pesquisa, a Magedon pesquisa, tá bom? Pesquisa, tá? Então não é à toa que a gente está aqui fazendo essas lives para você, fazendo esses vídeos, tá? Para depois ver alguém que nem pega na Bíblia vir para cá encher o saco. Tá bom, meu irmão? É uma coisa que eu peço. Não quero debate. Não quero. Se vocês sabem mais que eu não sei nada, eu falo aquilo que Deus me revela pela palavra, que eu não sou profeta, pela palavra, é a Bíblia. Tá? Eu passo para vocês. E se alguém acha que tem algo melhor que é isso que eu trago para vocês, amém. Por isso nós estamos atrás dessas pessoas. Deus está procurando esse sábio. Não para vir temar comigo, mas que pegue os versículos que eu vou citando um por um, que pesquise e que melhore. Lance um vídeo e se alia com nós, comigo, com Geraldo Moraes, com várias pessoas que tem aí, falando do Evangelho. Amém, meu irmão? Então, amém. Então, vamos lá. O reino de Espírito. Hoje nós estamos vivendo em Espírito, não de ordenança. Hoje é em Espírito. Acabou o ministério da carne, ministério da letra. Hoje nós estamos num ministério de Espírito escrito no nosso coração com letra, não de tinta, mas pelo Espírito Santo. Hoje nós somos espírito revestido de carne. No reino espiritual, assiste meus vídeos de tudo. Esse é o quarto, para você entender. Amém, irmão? Então vamos lá. 2 Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Por quê? Até hoje, o mesmo véu está posto por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Abolido. Vamos lá. Gálatas 2,21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, siga-o, que Cristo morreu em vão. Ou de balde, igual outra tradução, morreu de balde. Se a justiça provém da lei, sigam, vai lá. Cumpra os 625 índices. E não tropece em nenhum tio, tá? Nenhuma letra, tá bom? Não, você está debaixo de maldição. Sigam. 625, sem tropeçar. Siga a lei. Tá?
Hebreus 7,18. Porque a precedente mandamento é abrogado, abolido também, abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Fraco e inútil. Igreja, fica assistindo. Fica assistindo. Hebreus 10:9. Hebreus 10:9. E disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tire o primeiro para estabelecer o segundo. Tirar o primeiro, Velho Testamento, para estabelecer o segundo, a graça. Ainda Hebreus 8:13, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado-se velho, se envelheceu e perto está de acabar. Porque aqui ainda o templo não tinha caído. Foi ali pelo número 65, 66, 67, que estão falando isso aqui, tá? Depois de Cristo, é claro. Então sabia que isso ia envelhecer, que ia acabar assim que cai. Cristo morreu, ressuscitou. Então o testador que coloca o testado, primeiro ele tem que morrer para que o testado tenha vigor. Isso já aconteceu, mas ele tinha uma profecia de cair o tempo para que entre a plenitude dos gentios. Então por isso que envelheceu perto estava de acabar, que tinha que a plenitude dos gentios entrar para poder acabar. Hebreus 8:7. Porque aquele primeiro foi irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. É muita coisa para o segundo. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Em ordenança. Colossenses 2,14, havendo riscado a dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era o contrário, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Para nós não tem mais condenação, não tem mais morte, não tem ordenança. Isso é tudo para a carne. Nós estamos hoje no reino espiritual. Reino espiritual, estamos livres de todo tipo de acusação carnal. Carnal. Ainda Romanos 8:1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte, livre de tudo. Livre de tudo. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Estamos livres de condenação, livres de pecado, livre de morte. Não venha para cá dizer que eu estou cheio do pecado, por mais que você venha fazer algo errado, porque não estou. Quando Deus olha para mim, ele não vê a minha carne podre, fraca. Ele vê eu espírito. É espírito. É espiritual. Então estou livre da lei do pecado. Livre. Livre, irmão. Vamos lá. A lei foi abatida, foi abolida, foi abrogada, foi tirada. Os apóstolos do Evangelho, Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo:
Não ireis por caminho de gentis, e nem entrareis em cidade de samaritano. Mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Toda a lei foi abrogada, foi abolida e foi tirada. Todos os evangelhos dos apóstolos é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou obedecer a quem? A Paulo. A Paulo. E o evangelho pregado por Paulo, segundo a revelação dada por Deus, ele contradiz o evangelho pregado pelas igrejas. Porque Paulo traz a revelação por dia para o futuro. As igrejas estão pregando a lei de Moisés para o passado. E nós não vivemos mais em passado. Entendeu? Ainda tem legalista que diz que nós ainda estamos debaixo de lei, porque Jesus não veio tirar a lei, sim a cumprir. Mateus 5,17. Meu amado, se você falar isso, você está blasfemando contra o próprio Jesus, por dizer que ele veio cumprir a lei. Essa lei que é para nós. Que você está confundindo. Lê 1 Timóteo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Para quem foi feito a lei. Se Jesus se enquadra dentro disso aí, para cumprir essa lei. Se ele se enquadrar, eu estou mentindo. Se ele não se enquadrar, você está mentindo. Vamos ver quem está mentindo de nós dois. Lê lá. Veja qual foi a lei que Jesus veio a cumprir. Lê. Eu não vou nem ler, porque é muitas. Nada a ver com a lei de Moisés. Nada a ver. Lê Lucas 24, 44 a 49. Lucas 4, 18 a 21. Ato 3, 18 e 19. Vou repetir. Lucas 24, 44 a 49. Lucas 4, 18 a 21. Atos 3, 18 e 19. Que você vai ver qual foi a lei que ele veio a cumprir. Às vezes eu fico olhando para mim, uma pessoa de quarta série, Mobral, que não sei ler direito. Eu vim explicar isso para doutores, que está com a Bíblia na mão, a igreja, o ministério do tamanho, e fazendo as coisas tudo pelo errado, contradizendo o verdadeiro evangelho de Cristo. Contradizendo. Presta atenção aí às leis que Jesus foram cumprir. Olha, bem, Pedro e os apóstolos foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedro e os apóstolos foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedro era uma espécie de chefe. Ele era um líder dos outros. Pedro era o homem da confiança de Deus. Não dizendo que os outros não eram. Que Jesus não ia chamar gente errada a não ser o filho da perdição, para que se cumpra aquilo que estava escrito, que é levar ele à traição, Judas. Que jamais ele ia pegar um dos predestinados dele para fazer essa obra imunda. Ele pegou um predestinado à perdição, para você saber que existe predestinação para o bem e para o mal, para o céu e para o inferno, para a vida eterna e continuação eterna. Só que esse não é contado, a gente não fala com eles, tá? A gente falamos com o filho da luz, não com o filho da treva. Nós falamos com trigo, não com joio. Nós falamos com ovelha, não com bodes. Nós falamos com o Filho de Deus.
não com o filho da serpente. Nós falamos com o filho de Adão, não com o filho de Caim. Amém, irmão? Gálatas 2:8. Porque aquele operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Pedro, apostolado da circuncisão. Circuncisão era os judeus. São os circuncisos. Da circuncisão, circuncidado. Gentil, ele chama de circunciso, porque não aceitava a circuncisão. Entendeu? Então, Pedro e os apóstolos, enviados para as ovelhas perdidas de Israel, para o povo da incircuncisão. Paulo para os gentios. Então, a igreja hoje não tem nada de pregar Moisés e nem Pedro com os apóstolos. Porque nós não somos judeus, somos gentios. E isso não tem eficácia nenhuma em cima da gente. Diz aqui a palavra. É Pedro eficacemente para o gentio, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e Paulo eficácia para os gentios. Então eu estou aqui para ouvir a Paulo, porque eu sou brasileiro, sou gentio. Quem não nasceu de Israel é gentio. Eu não nasci em Israel. Eu não posso estar ouvindo os evangelhos, que é enviado aos gentios. Está entendendo, irmão? Então, os judeus que se acreditavam em Moisés, apareceu Jesus violando as leis de Moisés. Procuravam achar uma falha em Jesus para prender e matar e crucificar. Os religiosos, os romanos misturados ali com os judeus. Então, o evangelho que é levado para os judeus desobedientes, violentos, teimosos, zelosos da lei de Moisés. Está entendendo? Zelosos da lei de Moisés. Então era um evangelho duro, de palavra duro, raça de vibra, serpente. Quem disse que fugiu da condenação, não que era condenado, mas era a palavra dele, que ele não veio. Para a transição. Isso há 2000 anos atrás. Se tua mão cortar, pecar, corta. É melhor entrar no céu com a mão, porque no inferno, com as duas. Isso era a palavra deles. Se você olhar para uma mulher e pensar em seu coração, já adulterou, já fez amor com ela. Isso era lei. Não é graça. A graça nós está livre de toda essa lei, todas essas ordenanças e todas essas condenações. Agora, o que é que as igrejas fazem? Pega essas palavras que é enviada para as ovelhas perdidas da casa de Israel e traduz para um povo sedoso de Cristo, os gentios. Resultado disso: 19 milhões de gentios fora da comunhão do corpo de Cristo. Não
amaldiçoado, fora da salvação, fora da comunhão do corpo de Cristo. Entendeu? Está entendendo a situação, meus irmãos? O que as igrejas fazem? Tá? Pega o evangelho de Mateus, de João, de Marcos, o evangelho de Pedrão, tudo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou as leis, que foi tudo abolida. A lei não existe mais hoje para nós. As leis a gente lê para exemplo de fé daqueles grandes heróis da fé. Porque nós vivemos de fé em fé. O crente, o justo viverá pela fé. Então, nós pegamos exemplo de fé para viver pela fé, não para aplicar na minha vida. Se eu não fizer aquilo, eu não vou para o céu, porque o inferno não existe, eu vou queimar do fogo, o diabo vive de redor. Isso é coisa da lei. Eu já sou salvo em Cristo Jesus. Me tirou da lei, do pecado e da morte. Me livrou da lei, do pecado e da morte. O evangelho dos gentios. É esperança, amor, sem obra, sem lei, sem mandamento, sem ordenança, sem condenação. Nós somos livres de tudo isso, irmão. Tudo isso. Somos livres de tudo isso. Por quê? Que o verdadeiro, o evangelho que é pregado hoje pelas igrejas, ela contradiz os evangelhos de Cristo, de Paulo, que é o evangelho de nós, o evangelho da graça, não dos apóstolos enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o de Samaritano, Jesus também foi que foi lá e fez a obra e pregou no poço de Samaria, no poço de Jacó, para a mulher samaritana, que ele disse para não entrar em cidade samaritana, ele mesmo fez essa obra. E Paulo para pregar para os gentios, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Nada de apóstolo pregar para samaritano, foi Jesus. Nada de Paulo ir pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não, ele é para os gentios. E nada dos apóstolos pregar para gentil, é para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que as igrejas fazem tudo o contrário. Tudo o contrário. Entendeu? Tudo o contrário. Pega a palavra que é para as ovelhas perdidas da casa de Israel e traz para a graça, onde não tem mandamento, onde tudo foi cancelado. É o reino espiritual. Apóstolo dos gentios. Mateus 7,13. Apóstolo das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 7,13 é o apóstolo das ovelhas perdidas da casa de Israel. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entrarão por ela. O caminho que conduz à perdição. E muitos são que entrarão por ela. Muitos são perdidos pela lei e pelas ovelhas da casa perdida de Israel. Isso é os apóstolos pegando para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitos são perdidos. É lá as estradas que conduzem à perdição. Então muitos são perdidos, que muito vai entrar por ela. Agora escuta o nosso hoje, para nós hoje, da graça.
Um não contradiz o outro. Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou. Então, se nós foi eleito nele antes da fundação do mundo e nos predestinado, nós não temos como entrar pelo caminho da perdição, pois somos predestinados. A lei contradiz a graça de Cristo. A lei contradiz a graça de Deus. Os apóstolos contradizem a graça de Deus. Vamos lá. Ainda Mateus 5,19, apóstolo das ovelhas perdidas, a casa de Israel. Diz assim: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será o menor. Qualquer que violar um desses menores mandamentos, mandamento não é nem para pensar, nem pregar errado. E isso é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não pode violar um desses mandamentos. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora vem a resposta da graça dos gentios. Atos 15, 24. Paulo pregando para os gentios. Porquanto vimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavra e transtornaram as vossas almas, não lhe tendo nós dado mandamento. Não tendo nós dado mandamento. Ali um que violar um mandamento não pode violar o mandamento. E cá nós, gentios, não temos um mandamento. A lei e os apóstolos contradiz o verdadeiro evangelho de Cristo, a graça. Mateus 7, 21. Apóstolo, enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, não para nós, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 7, 21, apóstolo, Mateus enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Também está fora do plano de Deus todos os que invocam o nome dele, Senhor, Senhor. Isso é para as ovelhas perdidas da casa de Israel, contradizendo. Agora vamos ver a resposta da graça. Vamos ver a resposta da graça? Romanos 10, 13. Paulo, o profeta da graça. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, está no céu. Todo que invocar o nome dele será salvo. Os evangelhos pregados pelas igrejas hoje é o que a gente vê. Contradiz o evangelho da graça. Vamos lá. Marcos 16, 15. Marco, apóstolo, enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. 16, 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. Palavra para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, vê o que diz Paulo, o profeta enviado aos gentios. Hebreus 8, 11. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E de pregar o evangelho a toda criatura. Cá contradiz. Contradiz. Não ensinará cada um ao seu próximo, dizendo: conhece ao Senhor? Que todos me conhecerão. Um manda pregar e o outro diz para não pregar.
Mas o que a gente vê nas igrejas não é culto de missão? E de pregar o evangelho a toda criatura, contradizendo o evangelho da graça de Cristo, pregado por Paulo, que é para nós gentil. Vamos lá. Ainda Marcos, apóstolo enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para nós gentil. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado, quem crê e for batizado tem que ser batizado. Agora vamos ver. Paulo, o profeta dos gentios, em 1 Coríntios 12:13. Após todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, se quer judeus, quer grego, que é os gentios, se quer servo, se quer livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Todos nós, na morte de Cristo, somos batizados com Cristo, pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo e pelo batismo de Cristo. Não precisa nós se batizar, porque já somos batizados em Cristo. Isso é o evangelho da graça. Mas o evangelho enviado para as ovelhas perdidas de Israel e de todos tem que ser batizado. Quem crê e for batizado, senão não é salvo. Está entendendo que o evangelho que as igrejas pregam hoje contradiz o verdadeiro evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho da graça, o verdadeiro evangelho da revelação pregado por Paulo para nós gentil, como se nós fosse ovelha perdida da casa de Israel? Vamos lá. Ainda Marcos 16, segunda parte. Marcos, o apóstolo, enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, 16, segunda parte, fala assim, ó, será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha lá, irmão. Marco, apóstolo, enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas de Israel. Quem não crê será condenado. Agora vamos ver o apóstolo nosso, gentil, Paulão. Vambora. Romano 8:1. Porque nenhuma condenação há. Quem não crê e for batizado, quem não crê será condenado. Mas cá diz que nenhuma condenação há para nós. O evangelho pregado pelas igrejas contradiz o verdadeiro evangelho da graça de Cristo para nós gentios. Nós não estamos em Jerusalém e nem vivemos mais a lei de mandamento. Está entendendo, meus amados? Vamos lá. Vamos lá. Tiago 2:8. Apóstolo enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Marcos 2:8. Apóstolo das ovelhas perdidas da casa de Israel. 2:8. Todavia, cumprimento conforme a Escritura, a lei é real. A lei é real. Paulo, o apóstolo dos gentios, o profeta dos gentios, Romanos 2:14 e 15. Porque quando os gentis, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram as obras da lei escrita no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, sequer acusando
ou sequer defendendo. Para as ovelhas perdidas com Israel, o grande apóstolo Tiago, a lei é real. A lei é verdade. A lei é lei, tem que ser cumprida. Judeus, ovelha perdida da casa de Israel, a lei é real. Mas, para os gentios, justificado pelo sangue de Cristo, ressuscitado com Cristo, não tem lei. Nós somos o espiritual. A lei está escrita no nosso coração, na nossa consciência. Se quer defendendo, se quer acusando, se quer defendendo, se quer acusando, se quer defendendo, se quer acusando. Obedeça a voz do seu pensamento, do seu coração, onde habita o Espírito que é gerado dentro de você. Ele vai determinar aquilo que você tem que fazer. E se você obedecer, nunca que você faz nada errado, porque tudo que é coisa de errado que você vai fazer, você sabe, porque ele martela da sua consciência. Não faça. Não faça. Não faça. Não faça. E você tema, aí você peca. Você agora vai sofrer as consequências com Deus, que ele é pai, ele vai te bater. Vai te dar uma solada, mas uma não vai te abandonar. Essa é a graça. Para os gentios que não têm lei. Quando ele faz algo da lei, é o que está falando que é errado. Mas a igreja que prega a lei também não está errada. E tudo que é mandamento, ordenança, condenação, são obras de Moisés. Está trazendo o véu de volta, a qual foi por Deus abolido. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Aí da Tiago, o apóstolo enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, se você faz um pecado e continua no pecado, ele gera a morte. Você está morto, você está fora do plano de Deus. Isso para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora veja a resposta da contradição que tem sobre os gentios. Agora vamos ver Paulo, apóstolo, o profeta enviado aos gentios. Romanos 2,2. Porque é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. Um consumado o pecado gera morte. Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas para nós que somos gentios, os quais, para nós que somos a voz do gentil, Romanos 2,2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e me livrou da lei do pecado e da morte. Estamos fora da lei de pecado e de lei de morte. Entenderam? Porque que o verdadeiro evangelho da graça, todo o evangelho que é pregado pelas igrejas, ela contradiz o verdadeiro evangelho de salvação. Todo o evangelho que é pregado pelas igrejas contradiz o verdadeiro evangelho da salvação. Vamos lá. Hebreus 8,12. Não, 1 Pedro 2,5. O apóstolo enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. 1 Pedro 4,5. 1 Pedro 4,5. Os apóstolos enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Fala assim: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, aos quais hão de dar conta,
ao que está preparado para julgar. Então, está dizendo que a gente vai dar conta dos nossos atos. Dar conta de nossos atos para Deus. Isso, Pedro, apóstolo enviado para as ovelhas perdidas da casa. Agora veja o verdadeiro evangelho da graça dos gentios, que é nós. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Nenhum você vai dar conta. No outro Deus não lembra. Nenhum você vai dar conta. No outro Deus não lembra. Depois diga para mim, meu irmão, que eu estou errado. E não venha para cá me jogar lei na minha cara. E me jogar versículo das ovelhas perdidas da casa de Israel, que não vale. Não vale. É para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sou gentil. Para gentil é Paulão aqui, ó. Graça. 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 Vamos lá. Agora vamos fazer um resumo. Hebreus 9, 1 a 4. Hebreus 9, 1 a 4. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Por quê? Um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proporção. E ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha incensário, a arca do concerto, o vaso de ouro, o maná e a vara de Arão. Verdadeira igreja. Tinha tudo. Até os pães. Só faltou o vinho. Tinha tudo. Mas começa a ter ordenança de culto. Ordenança de culto. A qual Deus tirou tudo. Hoje essa igreja caiu. Desabou. Desabou. Não existe mais. E quando a igreja, Jesus, ele morreu na cruz, o véu se rasgou. O que é que a gente ouve hoje dentro das igrejas, pelos pastores e os grandes pregadores? Palavra bonita. O véu se rasgou de cima a baixo da sua morte. Quer dizer que nós temos livre acesso com o Pai. Hoje não precisamos mais de se confessar aos padres, aos vigários, aos bispos, ao Papa. Estamos livres. Vem cá. Mas a gente está se confessando para o pastor e para o bispo. O véu fechou de novo. É isso que as igrejas fazem. Estamos se confessando para pastor, para presbítero, para evangelista. O véu se fechou, não rasgou. Só enxerga que não deve se confessar para o padre. Mas se voltamos a se confessar para o bispo e para o pastor, nós não estamos no mesmo lugar, fazendo a mesma besteira, a mesma coisa. Sendo que o homem não tem nada para nos oferecer, isso Deus tirou, o véu rasgou, Deus tirou. Mas como que a gente tem douto ainda, irmão? E eu cego. Cego. 25 anos cego.
Ainda bem que esse ministério está se cumprindo agora. 5 anos para cá, Deus vem me despertando. Entendeu? O segundo véu, viu aquele segundo véu? Onde sacrificava as coisas. Sacrificava tudo ali. No primeiro véu, segundo véu, onde estava a Arca da Aliança, os querubins, as tábuas dos mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e o maná, tudo ali dentro. Mas no primeiro véu, sacrificava ali para fazer sacrifício, holocausto, abrações, ofertas, a qual Jesus, quando rasgou, ele tirou tudo. Tirou tudo. Santa Ceia. Tirou tudo. Batismo. Tirou tudo. Hebreus 10:8. Hebreus 10:8. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e abluções pelos pecados não quiseste. Não quiseste. Você sabe o que é? Oblações. São tudo que preparativo para Deus. Tudo que você está preparando para Deus. Jejum, campanha, óleo da unção. Tudo isso caiu por terra, irmão. Tudo isso. Você vai ver Tiago dizendo lá de ungir o teu irmão com óleo, que Tiago estava na transição. 2000 anos atrás, ainda estava debaixo de lei. E eles eram obedientes a Cristo. Mas depois do ano 70, que o templo caiu, acabou. Entrou a plenitude do gentil, nós gentil no reino espiritual, estamos livres. Livre! Mas vai pôr isso na cabeça do Cristo, vai ficar procurando companhia. Pegando coisa lá das ovelhas perdidas que Israel e trazendo para nós aqui, só para contradizer. Mas está amarrado em nome de Jesus. Como acima diz, sacrifício, oferta, jejum, monte, sacrifício, monte, campanha, vigília. Hoje, para o Espírito que está dentro de você, que intercede por você, que não sabe nem orar, para que isso, irmão? Para um Espírito que intercede por nós, porque não sabemos nem orar. Está lá. Campanha para um Espírito que intercede por nós, que não sabemos nem orar. Monte para um Espírito que intercede por nós, que não sabemos nem orar. Jejum para um Espírito que intercede por nós, que não sabemos nem orar. Quanta meninice e tolice da parte dos homens. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocausto e oblação, nada preparado para Deus. Pelo o pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. São coisas da lei. Vivia na lei, tirou a lei, acabou tudo isso. Isso caiu tudo junto. Tudo junto. Hebreus 9:10. Consistindo somente em manjares, bebidas e várias abluções, que é isso que eu acabei de falar. Coisa preparada para Deus, ablusões, coisa preparada para Deus. Justificação da carne, tudo isso é para justificação da carne. Se nós não vivemos mais no reino que é consagrado pela carne, justificado pela carne, nada disso presta. Porque o Espírito não precisa de nada disso. Daqui a pouco você está botando vela também, acendendo vela.
Entendeu? Hebreus 9, 10. Isso aqui é tremendo. Ô, irmão. Ei. Hebreus 9, 10. Lê aí na tua casa. Abre a Bíblia e lê, meu irmão. Consistindo somente em manjares, bebidas e várias ablusões, coisa preparada para Deus, justificação da carne, imposta até o tempo da correção, até a morte de Cristo, imposta até a morte de Cristo, imposta até a morte de Cristo, acabou. 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 Então, meu amado, tira as suas conclusões. O evangelho que é pregado hoje pelas igrejas não contradiz ou não contradiz o verdadeiro evangelho de Cristo? Ou eu estou mentindo? Contradiz ou não contradiz o verdadeiro evangelho de Cristo? Hoje os gentios continuam debaixo de leis de Moisés, ou do jugo do Velho Testamento, ou dos evangelhos que é enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que está tudo dentro das igrejas. Quando fala dos evangelhos, está tudo debaixo de lei. Porque os evangelhos é para fazer a transição da lei, com palavra dura, não é para gentio, que as igrejas modificam. Hoje, não temos lei. Hoje, não temos lei. Hoje, não temos obra para fazer. Hoje é o amor. Ajudar. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirás a lei de Cristo. Olha, a lei de Cristo, irmão, só levar carga e ajudar. Os mandamentos 625 índices, a lei de Cristo, só 2. Levar a carga, só um, levar as cargas, um dos outros. Obra. O que você tem que fazer na igreja? As obras. Está lá, João 6, 26 a 29. Jesus respondendo disse-lhe, verdade, em verdade vos digo, que me buscai, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhais pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque este o Pai deu e o selou o Espírito. O Pai deu e o selou o Espírito. Jesus respondeu e disse-lhe, a obra que Deus... Não. E disseste-lhe, após, o que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, as obras de Deus é esta, que crê naquele que ele enviou. Crê em Jesus. Levar as cargas um dos outros. Crê em Jesus. Isso é o que nós temos para fazer hoje. Terceiro índice, Romanos 13:8. Ninguém deveis coisa alguma senão ser o amor. O amor. Com que vos amais uns aos outros. Porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Amar, levar carga um dos outros,
ajudar uns outros e crer em Cristo. Acabou. Acabou. Zerou, meu irmão. Então, meus amados, o evangelho pregado dentro das igrejas contradiz ou não contradiz os evangelhos de Paulo? O evangelho da graça, os evangelhos dos gentios, a lei de Cristo, o amor um pelos outros e a obra que temos que fazer, crer em Cristo. Acabou. Se as igrejas continuar com esse tema, não ouvir os mensageiros que Deus está enviando, ela vai ter que pagar um preço. Mas é salva. E a salvação não depende deles. Todos nós somos salvos pela graça, não pelas obras da lei. Não por ordenança. Nós já somos salvos em nome de Jesus. Dê lacre, meus irmãos. Dê lacre. Dê lacre, Deus. Para que se cumpra. Para que eu pregue. Para que eu fale. Tá bom, meus irmãos? Dê lacre, amém? Assine embaixo. Para que vocês recebam mais mensagens feito essa. Que eu venha pregar. Que Deus possa me ajudar. Em nome de Jesus. Amém.